Então é isso aí, moçada. Vamos começar agora a nossa revisão de criminologia, batendo edital em questões PMCE, beleza? Aqui, professor Matheus do Vale, por cá. Vamos pegar a nossa revisão, algumas questões, a gente traçar aqui a nossa estratégia para essa prova, beleza? Vamos aqui iniciar sem muita conversa. Vamos lá. Na matriz criminológica positivista lombrosiana, entende-se o sujeito criminoso como Lombroso, principal autor da criminologia. Falou em criminologia, não tem como a gente trabalhar essa disciplina sem falar de Lombroso, César Lombroso. Por quê? Lombroso é considerado o pai da criminologia, beleza? Ele é considerado o pai da criminologia porque elevou a criminologia ao status de ciência, certo? Com o seu livro O Homem Delinquente. O que significa dizer que ele elevou a criminologia ao status de ciência? O que significa dizer? Que ele criou os métodos próprios, certo? Mesmo que Lombroso tenha algumas visões, alguns entendimentos que hoje sejam ultrapassados, foi a partir dos primeiros estudos de Lombroso na escola positivista que hoje nós temos o método empírico, o método interdisciplinar, indutivo, certo? Nós temos esses métodos. Foi a partir da escola positivista, ou seja, escola científica. Nós temos duas escolas principais, a escola clássica, que é a pré-científica, e a escola positivista, tá certo? A escola clássica, pré-científica e a positivista, tá bom? Senhores, vamos lá. Quando eu falo de Lombroso, qual é o principal criminoso de Lombroso? Criminoso nato. A gente tem o criminoso nato, tem o criminoso louco, tem o passional, certo? Tem a mulher criminosa. Quando eu falo em Lombroso, o seu principal criminoso é o criminoso nato. Aquele criminoso com estigmas sociais, com características de criminoso, certo? Com características biológicas, produto do atavismo, hereditariedade. Esse é o criminoso nato, o criminoso ao qual o Lombroso mais caracteriza, certo? Letra A, portador de patologias individuais. Item correto, beleza? Quando a gente fala no criminoso nato, em primeiro lugar, ele é um portador de patologias individuais. É o criminoso patológico, certo? Ele nasce criminoso, tá bom? Então esse criminoso aqui é o criminoso nato. É o criminoso nato, o mais característico do pensamento lombrosiano, certo? Livre moralmente e responsável por suas ações. Na matriz lombrosiana, no pensamento lombrosiano, na escola positivista, escola positiva, certo? O criminoso, ele não escolhia ser criminoso, ele nascia. Quando eu falo em livre-arbítrio, em responsável por suas ações, eu tô falando, cara, na escola clássica. Eu tô falando na escola clássica. Na escola clássica, o criminoso era tratado como um pecador. O crime era tratado como um pecado. Sendo ele, por seu livre-arbítrio, ele escolhia ser criminoso, tá certo? Ele escolhia ser criminoso. Letra C, membro de um grupo social caracterizado pela subcultura da violência. Eu posso falar aqui, ó, na teoria da subcultura delinquente. Na subcultura delinquente. Tal teoria vai dizer o seguinte: o indivíduo nasceu em uma cultura. Vamos citar aqui algumas comunidades dominadas pelo crime, ao qual ele não teve acesso a uma cultura de qualidade. Isso é subcultura delinquente. O indivíduo nasceu e se criou em uma cultura e não teve acesso a uma cultura de qualidade. Eu chamo isso de teoria da subcultura delinquente, tá certo? Letra D, exemplo do processo de criminalização das classes subalternas, certo? Não condiz com o criminoso nato, beleza? Elemento útil necessário para o equilíbrio social. Quando eu falo no crime útil necessário para o equilíbrio, eu posso falar em crime como fato social, do Emile Durkheim, certo? Eu posso falar como fato social. Que Emile Durkheim vai dizer que o crime tem a sua função social, né? Tem até o texto, né? O benefício do crime. O crime tem a sua função social, o pensamento de Emile Durkheim. Então, sempre que falar que o crime
certo? Que o criminoso é um elemento útil necessário para o equilíbrio social. Eu estou falando em crime como fato social, autor Emile Durkheim, beleza? Próxima questão. 2. No livro Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, Alexandre Barata, ao apresentar determinada perspectiva teórica, explica que, para seus autores, perguntas centrais seriam aquelas dizendo respeito a quem definido como desviante. Que efeito decorre dessa definição sobre o indivíduo? Quem define quem? O texto citado se refere à perspectiva criminológica da teoria. Senhores, estamos falando sobre teoria criminológica agora, beleza? Teoria criminológica. O texto vai dar algumas dicas. Primeira dica valiosa que o texto vai dar, ó, o nome do autor, Barata, certo? Primeira dica, o nome do autor. Segunda dica, ó, quem define quem? Há uma teoria que o autor é o Alexandre Barata, tá certo? E essa teoria vai dizer que vai haver uma definição, uma rotulação, certo? Vai haver uma rotulação. Quando a gente falar sobre rotulação, sobre quem vai definir quem, sobre o preconceito estatal que define você como ladrão, você como estuprador, e você vai ser definido e taxado como isso pelo resto da sua vida. Sempre que a gente tratar dessa forma, a teoria em questão vai ser etiquetamento social, beleza? Aqui vai ser o item C. O item C, tá bom? Vamos por partes aqui, ó. Letra A, criminologia dos poderosos. Aqui eu posso citar uma cifra. Que cifra? Dourada. Cifra dourada. Que é diferente da cifra azul. Colarinho azul, né? A cifra dourada, ela vai ser a criminologia dos poderosos. Políticos, empresários, certo? A criminologia dos poderosos, os crimes dos poderosos. Que crimes são esses? Sonegação fiscal, corrupção passiva, crimes de alto escalão. A cifra dourada vai definir esses crimes, que é diferente da cifra azul. Da cifra azul. Aqui vai entrar os crimes contra o patrimônio, o roubo, a extorsão, o furto, pequenos roubos, certo? Na cifra azul, a gente vai ter o colarinho azul. Colarinho azul. Azul. E na cifra dourada, qual colarinho? Colarinho branco. Tranquilo? Criminologia verde, crimes ambientais, certo? Crimes ambientais. Associação diferencial. Senhores, se eu fosse escolher aqui uma teoria e dizer assim, essa teoria vai ser a mais cobrada. É a mais cobrada. É essa do entender. A associação diferencial é a teoria mais cobrada em provas de criminologia quando a gente fala sobre teorias criminológicas. É a teoria mais cobrada. O que é que fala essa teoria? O crime é aprendido. Eu ando com pessoas criminosas, eu convivo com pessoas criminosas e aprendo a ser criminoso. 80% das questões que falam sobre essa teoria vai aparecer essa palavra aqui, ó. Olha o bizu. Aprendizado. Pode pegar um site aí de questões e fazer o teste. Aprendizado. A maioria, aprendizado, aprender, certo? Aprender. A maioria das questões que falam sobre associação vem esse termo. Pode fazer o teste, tá certo? E criminologia qual? Crimes de caráter homofóbico, né? Crimes de caráter homofóbico, certo? Então, senhores, a segunda questão, item C, beleza? Vamos seguir. Terceira questão, a criminologia é conceituada como uma ciência. Vamos lá, senhores. É muito comum nessas questões, certo? Que façam diferenciação entre criminologia e direito penal, certo? É muito comum que haja essa diferenciação, tá certo? A criminologia, em primeiro lugar, ela é empírica. Isso aqui é básico, ela é empírica, aparece muito em prova. Ela é empírica. Ela é indutiva. Ela é interdisciplinar. Ela é interdisciplinar, certo? É uma ciência do ser.
Direito penal. Direito penal é uma ciência normativa. Normativa. É uma ciência jurídica. É uma ciência jurídica, certo? É uma ciência dedutiva. Dedutiva. Em contraposição com C, dever ser. Por que é importante saber no direito penal? Por que é importante? Porque a prova troca. A prova troca as características da criminologia com o direito penal. É normal, tá certo? Vai dizer que o criminologia é teorética, o que está errado. Vai dizer que a normativa, que é jurídica, está errado. Tá certo? É importante você ir para a prova de criminologia sabendo as características. Porque é muito comum que seja cobrado em prova. Tá certo? É muito comum que seja cobrado em prova. Tá certo? Vamos aqui para as questões. Olha como esse bizu aqui funciona. Letra A, jurídica. Já está errado. Quem é que é jurídica? Direito penal. Empírica. Tá boa. Tá no bizu, empírica. Interdisciplinar, cumpriu. Cumpriu, tá certo? O que é o empirismo? Baseada na observação e na experiência. Isso é empirismo. É observar a realidade para tomar as conclusões, tá certo? Interdisciplinariedade, comungar com outras ciências, com sociologia, com a filosofia, com a medicina, com a psicologia, com a psiquiatria. Essa é a criminologia, ela vai interdisciplinarizar com várias ciências. Cuidado, é uma ciência autônoma. Sozinha sobrevive, é autônoma, tem a sua autonomia, tem seus métodos próprios, porém ela comunga com outras ciências. Essa é a criminologia, tá certo? A letra C, ó, vai pecar aqui no disciplinar, tá certo? Letra D, não é exata, tranquilo? E não é unidisciplinar, beleza? Então assim a gente mata essa questão, item, letra B, beleza? Próxima questão, quarta questão. A criminologia adquiriu autonomia e status de ciência quando o positivismo generalizou o emprego de seu método. Nesse sentido, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência. Vamos lá, senhores. Naquele bizu lá, ó, ainda está servindo. Dever ser. Dever ser é o quê? Direito penal. Ser é estudar o ser. E dever ser é o código de conduta. Tem um código, é o dever ser. Quando eu falo em dever ser, eu falo em direito penal, tá certo? Então o item A vai estar errado, vai estar errado. Empírica e teorética. Empírica e teorética. E aí, senhor? Teorética? Errado, certo? Não é uma ciência teorética, tá bom? Ciência teorética vai ter o dogma, vai ter o axioma. Quando eu falo em dogmas, em axiomas, eu falo em direito penal. Pré-estabelecidos, valores pré-estabelecidos. A criminologia não vai ter valores pré-estabelecidos, certo? A criminologia não é dedutiva, ela é indutiva. Você analisa primeiro o particular para depois a análise geral. Diferentemente do direito penal, que é dedução. Eu faço uma análise geral para depois pegar o particular e alinhar fato à norma, certo? Ciência do ser, está cumprindo, está cumprindo, está cumprindo. Logo, serve-se do método indutivo, está cumprindo, e empírico, beleza, baseado na análise da observação da realidade, sem milonga, letra C, beleza? Dever ser, não cumpre, dever ser é direito penal, lembra daquele bizu lá que a gente colocou? Letra E, ó, do C, começou bem, logo serve-se do método abstrato, formal e dedutivo. Abstrato, formal e dedutivo. Eu estou falando de quê? Direito penal, baseado em deduções. Lembra, senhores? Criminologia é método indutivo. É indutivo. Tá bom? 5. Sobre o objeto de estudo da criminologia dos dias atuais, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O ramo da criminologia que é estudar a vítima é denominado frenologia criminal. Qual é o ramo de estudar a vítima, senhores? Vitimologia. Vitimologia, não tem segredo, certo? Não tem segredo. Tema quente também para a prova, vitimologia, tá certo? Dentre as vítimas, a gente vai ter as vitimizações, né? Que tem a primária, secundária e terciária. Primária, efeitos diretos e indiretos do crime. Secundária, a vítima é obrigada a reviver o crime devido aos meios processuais, aos meios que se processam. Um exemplo, uma produção de prova.
uma reprodução simulada dos fatos, a vítima vai ser obrigada a reviver o crime. E a terceira vitimização é o esquecimento do Estado. E tem a classificação das vítimas. Primeira classificação, vítima inocente, não provoca para o crime. Segunda classificação, vítima provocadora, provocou para o crime. Terceira classificação, vítima agressora, é aquela que agiu na legítima defesa ou no estado de necessidade, certo? Letra B, o estudo de desvios de conduta que atentam contra a moral e os bons costumes não é assunto da criminologia. Como assim não é? Como assim não é? Se a criminologia vai estudar justamente o desvio da conduta, tá certo? De um modo geral, de um modo social, filosófico, tá certo? Vai estudar, fazer um mix da área filosofia, sociologia, medicina, psiquiatria, tem toda aquela comungação de disciplinas, certo? A escatologia criminal estuda os atos pecaminosos praticados por quem escolhe a vereda do mal. Senhores, a escatologia vai estudar crimes cometidos com extrema estranheza e repugnância, tá certo? São crimes que vai entrar com alguns de forma torpe, tá certo? Com extrema repugnância. A escatologia vai estudar mais nessa área, nesse sentido, tá certo? Letra D, a criminologia ocupa-se do estudo do crime, caracterizando como simples fato típico antijurídico, da mesma forma que o direito penal. Pessoal, é o seguinte, a criminologia, o direito penal vai dizer que o crime, quando eu falo em conceito analítico, vai dizer que o crime é um fato típico, ilícito e culpável, beleza? Quando a gente falar em conceito formal, é alinhamento de fato à norma. O direito penal, vamos aqui, ó, o direito penal tem 3 conceitos de crime. Primeiro conceito analítico, fato típico, ilícito e culpável, certo? Segundo conceito, formal, alinhamento do fato à norma. Terceiro conceito material, dano real, efetivo a bem jurídico, beleza? Criminologia não, é outra coisa. A criminologia vai falar sobre a persistência no espaço temporal, sobre a incidência massiva, a incidência aflitiva, sobre a persistência no espaço temporal, sobre o inequívoco consenso acerca da negatividade da conduta. A criminologia vai trazer esses 4 requisitos para o delito, diferente do direito penal. Essa definição desse item aqui vai falar sobre o direito penal, tá errado, tá certo? O crime para o penal é uma coisa e o delito para a criminologia é outra, tá bom? Não confundir também a teoria bipartida com a tripartida. A tripartida é a teoria do crime. Ela vai dizer fato típico, mais ilícito, mais culpável. E a teoria bipartida é a teoria do delito, que é a bipartida. Delito vai se dividir em quê? Contravenção penal e os crimes, certo? Essa é a teoria bipartida do delito. Letra E. A criminologia tem por objeto de estudo o delinquente, o delito, a vítima e o controle social. Senhores, todo o estudo da criminologia vai rodar em torno disso aqui, tá certo? Dos 4 objetos de estudo: delinquente, delito, vítima e o controle social, tá bom? Todo o objeto de estudo, todo o estudo da criminologia vai se basear nisso aqui. Quando eu falar em delinquente, eu vou para o assunto lá de criminosos, tá certo? Eu vou estudar o louco, o nato, o passional, tá certo? Quando eu falar em delito, vou estudar os tipos de delito, tá bom? Vítima, vitimologia. Controle social, vou pegar o controle social, a prevenção, tá certo? Então, todo o estudo da criminologia vai se basear nisso aqui. Vai se basear nos 4 objetos de estudo. Então, bizu para a prova, decora esses 4. Não chega na prova, cara, sem saber esses 4 objetos de estudo. Tem que saber os 4, tá bom? Não chega na prova sem saber os 4 objetos de estudo. Vamos seguir. 6. O comportamento criminal é aprendido. Olha aí, ó. Qual o bizu que eu passei no começo da aula? Quando eu falar em aprendizado, vamos mudar aqui. Quando eu falar em aprendizado, aprendido. Qual é a teoria criminológica? Mediante a interação com outras pessoas resultante de um processo de comunicação. Ou seja, o crime não pode ser definido simplesmente como disfunção ou inadaptação de pessoas de classe menos favorecidas.
não sendo exclusivamente destas. Não sendo exclusivamente destas. Olha esse detalhe aqui, ó. Trata-se nesse texto da ideia que é a base da teoria sociológica da criminalidade surgida em um ambiente pós-Primeira Guerra Mundial e denominada como, vamos lá, senhores, os senhores já sabem, né? O bisu já foi passado. Sempre que falar em aprendizado, cara, é quase certo. Aprendizado, associação diferencial, tá bom? Falou em aprendizado, é associação diferencial, senhores, beleza? Aprendizado, associação diferencial. Vamos lá. Não sendo exclusivos de destas, a teoria da associação, quando falar aprendizado, não confunda com a subcultura do delinquente. Porque quando a gente falar em aprendizado, ele pode acontecer tanto na classe baixa como na classe alta, certo? O aprendizado, ele vai surgir tanto na classe baixa como na classe alta. É por isso que a gente diz que foi na teoria da associação diferencial que surgiu a criminologia dos poderosos. Qual é a cifra? Dourada. Foi na teoria da associação que veio surgir a cifra dourada, tá certo? Letra A teoria da anomia. A lei vai ser meramente simbólica, vai ser um símbolo, vai ser meramente simbólica, não vai ser seguida, certo? A lei vai ser meramente simbólica. Teoria ecológica do crime. Escola de Chicago. Escola de Chicago, né? A teoria ecológica do crime é a escola de Chicago. Vai dizer que o crime é proveniente da desorganização social, do crescimento urbano desorganizado. Subcultura delinquente, já passamos. Labellian Approach, o etiquetamento, já passamos. Só se atentar que o etiquetamento social, ele tem 3 nomes, né? Que é etiquetamento, é o nome alemão, né? O Labellian Approach, e rotulação, né? São os 3 nomes que podem aparecer na prova, tá bom? Cuidado com a teoria ecológica. Na prova da PM 2021, teve muita gente que errou, porque achou que ecológica era crime ambiental, e não é. Teoria ecológica é uma das teorias da escola de Chicago, tais como janelas quebradas, testículos quebrados, tá certo? É uma das teorias da escola de Chicago, a teoria das janelas quebradas, tá certo? Próxima questão. 7. É órgão da segunda seleção de instância formal e controle social. Senhores, vamos lá. Quando a gente falar em controle, vamos lá. Vários órgãos são responsáveis pelo controle social, tá certo? O controle é o controle do crime em si. O crime já foi cometido e o Estado tem por dever controlar a criminalidade. Porém, esse controle, ele pode ser formal ou informal. Pode ser formal ou informal. Que caracteriza o controle formal? Órgãos estatais. Basicamente isso. Controle formal, órgãos estatais. Controle informal, órgãos não estatais, tais como igreja, escolas, tá certo? Órgãos não estatais. Dentro do formal, vai haver uma classificação. Primeira, segunda e terceira seleção, certo? Vai haver essa classificação. Primeira, segunda e terceira seleção. Quem é a primeira? Polícia. Polícia. Segunda, Ministério Público. Terceiro, Poder Judiciário. Poder Judiciário. Há quem diga que há um quarto controle, que seria o sistema penitenciário, mas eu acho muito difícil cair em prova. São alguns doutrinadores, alguns pensamentos que vai chegar no quarto controle. Pode aparecer, eu acho bem provável. O normal é isso aqui. O normal é esse. Polícia, MP e PJ. É só tu lembrar, cara, da persecução penal. Persecução penal. Tem o cometimento de um crime. Qual é o primeiro órgão que vai investigar? Polícia Judiciária. Polícia. Certo? A polícia é o primeiro órgão que chega no crime. É a polícia. Só tu lembrar. Delegado vai abrir um inquérito policial, um IP. Ele abre por meio de quê? Portaria. Por meio de uma portaria. Por meio de inquérito policial. Para que serve o inquérito? Para colher informações acerca da autoria e materialidade do fato. Isso aqui já é processo penal. Tá certo? Indiciando o investigado, chega no MP, o MP oferece a denúncia e vai ao Poder Judiciário, e vai ao PJ, ao Poder Judiciário, tá certo? Dessa maneira, você fez aqui os 3 controles, Polícia, MP e Poder Judiciário, você fez aqui os 3 controles, tá certo?
Então, primeiro, segundo, terceiro, tá bom? É órgão de segunda seleção da instância formal. Sem dúvidas, letra A, Ministério Público. Certo? Próxima questão. 8. A moderna criminologia se dedica também ao estudo do controle social do delito, tendo este objeto representado um giro metodológico de grande importância. Assinala a alternativa correta. Vamos lá, senhores. A família, a escola, a opinião pública, por exemplo, são instituições encarregadas de exercer o controle social primário. Controle social primário. Quem é o primário? Polícia. Polícia. Certo? Polícia. Polícia, o judiciário e a administração penitenciária, por exemplo, são instituições encarregadas de exercer o controle social informal. Eu falei o que para os senhores? Formal. Se for órgão estatal, o controle é formal. Tá bom? A polícia, o judiciário e a administração penitenciária, por exemplo, são instituições encarregadas de exercer o controle social formal. Senhores, sem dúvida, letra C, item correto. Aí tu pergunta assim, mas o sistema penitenciário, ele não está na classificação de primeira seleção, segunda e terceira, mas faz parte do controle formal, certo? Quando eu falar só informal de forma genérica, são órgãos estatais. Pode entrar até o Exército. Eu já vi em questão entrar até o Exército, tá certo? Agora, quando eu falar em primeira, segunda e terceira, irmão, aí é polícia, MP, Poder Judiciário, tá certo? Família, escolas, vai dizer que é social terciário, tá errado, certo? É informal. Opinião pública, escola, família, seria do controle informal. Letra E, a família, a escola, a opinião pública, por exemplo, são instituições, vai dizer que é secundário, né? Correto seria informal. Show? Letra C, vamos para a 9ª questão. Assinale a alternativa que contém um ente que exerce ou fomenta os controles sociais informais sobre a vida do indivíduo. Informal eu falei que era o quê? Qual é o bizu para diferenciar? O informal é só tu ver que é um órgão não estatal. Então tu vai por eliminação. Quais desses órgãos aqui serão estatais? Poder Judiciário é do Estado. Polícia só é estatal, tá certo? É oficial, né? Lembrar do princípio da oficialidade, que é diferente da oficiosidade lá do processo penal? Lembra? Que a oficiosidade é abrir inquérito de ofício e a oficialidade é ele ser presidido por um órgão oficial do Estado, tá certo? Isso é polícia, é um órgão oficial. Sistema penitenciário, formal, típica do Estado. MP, estatal. Escola, controle informal, tá certo? Assim como igrejas, a opinião pública, tá certo? São controles informais. 10. Assinale a alternativa que aponta o ente que exerce ou fomenta concomitantemente os controles formal e informal sobre a vida e sociedade. Senhores, a gente falou muito aqui do formal e do informal, beleza? Tem algumas situações, alguns órgãos e algumas iniciativas, elas unem o formal e o informal. Ou seja, vai unir a sociedade civil com algum órgão estatal. Qual o principal exemplo aqui? Policiamento comunitário. Aqui no Ceará a gente tinha um Ronda do Quarteirão, que hoje é o COPAC, certo? É um policiamento que vai unir a sociedade civil com a polícia. Ele vai buscar aproximar o Estado do cidadão. Vai buscar sempre estar aproximando o Estado do cidadão. Principal exemplo é a polícia comunitária, tá bom? 11. Marque a alternativa correta no que diz respeito à classificação do criminoso, segundo Lombroso. Vamos lá, senhores. O criminoso louco é o tipo de criminoso que tem instinto para a prática de delitos. O instinto. Tu vê instinto, o que é que tu pensa? Nasceu criminoso. Tu pensa assim. Para a prática de delitos. É uma espécie de selvagem. Se tu vê as palavras-chave, tu consegue matar a questão. Que criminoso é esse? Criminoso nato. Tá bom? Criminoso nato. Criminoso nato é aquele tipo de criminoso malvado, perverso, que deve sobreviver em manicômios. Qual é a palavra-chave aqui, ó? Manicômios. Qual é o criminoso? Louco. É o criminoso louco. É o criminoso louco. Criminoso por paixão, aquele que utiliza de violência para resolver questões passionais. Geralmente é nervoso, irritado e leviano. Palavra-chave, passionais. Certo? Item C.
criminoso por paixão, problemas passionais, questões passionais, tá bom? Item D, criminoso por paixão, este aponta uma tendência hereditária, possui atos criminosos influenciados pela ocasião. Aí tu pensa, e agora? Hereditária e ocasião. É o ocasional ou é o nato? Aqui no caso, senhores, é o ocasional. Na minha visão, no meu sentir, é o ocasional. Por que ocasional? Porque Lombroso dizia que o ocasional, ele vai juntar o hereditário, o fator hereditário, mais o fator da ocasião, mais o fator ocasional, tá certo? E tem criminoso louco. É um criminoso sórdido, com deficiência do senso moral e com hábitos criminosos influenciados pela situação. Posso chamar também de criminoso ocasional, certo? Ocasional. Então, 11, letra C. Seguindo. 12. O conceito de prevenção delitiva no Estado Democrático de Direito e as medidas adotadas para alcançá-la são, vamos lá, estou falando agora de prevenção, tá certo? De prevenção. Prevenção vai ter a primária, secundária e a terciária, tá bom? Bora colocar aqui, ó. Prevenção tem a primária, tem a secundária e tem a terciária. Agora estou falando de prevenção, tá bom? Primária, vou colocar só um bizu aqui, ó. Só tu lembrar. A primária, ela é de modo geral. Ela vai acontecer de modo geral. A secundária, setores específicos, tá certo? Coloca só aqui, ó, setores. É claro que tem bem mais coisa, né? Vai ter a primária vai ser a longo prazo, a secundária vai ser a médio ou longo, né? A terciária, sistema carcerário. Sistema carcerário. Sistema carcerário, tá certo? Qual a dúvida? Carcerário. Prevenção é antes que o crime ocorra. Então, por que o sistema carcerário está dentro de prevenção? Porque, no caso da prevenção, o sistema carcerário, ele vai buscar evitar que haja novos crimes. Porque uma das funções da pena, além do caráter retributivo, que é realmente punir, tá bom? Tirar da sociedade e punir, tem um caráter ressocializador. No Brasil, a doutrina aceita essa. A pena tem essas duas funções: retribuir, punir, e a função de ressocializar. Então, a prevenção terciária vai estar dentro dessa doutrina aqui, de prevenir novas infrações. Vai colocar o preso, vai prender o preso e vai agir de uma forma que previna que ele cometa novas infrações penais. Essa é a prevenção terciária. A primária, geral. O Estado vai agir com políticas públicas, vamos aqui exemplificar, de iluminação, certo? De conscientização. E tais políticas públicas serão dirigidas a todos, de modo geral, tá bom? Diferente da segunda, que são setores. Eu vou prevenir, vou fazer ações de políticas públicas em setores específicos da sociedade, tá certo? Em situações específicas, com base em estudos estatísticos, sociais da criminologia, tá bom? Vamos seguir aqui. Letra A, o conjunto de ações que visam evitar a ocorrência do delito, atingindo direta e indiretamente o indivíduo. Ele não pediu aqui nenhuma classificação, primária, segunda, terciária. Ele só pediu o conceito de prevenção de modo geral. E é basicamente isso, senhores. É o conjunto de ações que visam evitar a ocorrência do delito. Seja ela no sistema penitenciário, seja ela normalmente, tá certo? Atingindo direta e indiretamente o delito. Tranquilo. Conjunto de ações que visam estudar o delito, atingindo direta, não visa estudar o delito, senhor, tá certo? É realmente prevenir, é realmente isso, a ideia é essa. O conjunto de ações adotadas pela vítima que visam evitar o delito, pela vítima, pelo Estado, tá certo? Pelo Estado, sociedade civil, certo? Mas principalmente pelo Estado, tá bom? O conjunto de ações que visam estudar o criminoso, atingir o ato delitivo diretamente ou indiretamente. Ó. Aqui só trocou o delito pelo criminoso, né? Aqui a gente não vai estudar, né? A gente vai agir no delito de forma a preveni-lo. O conjunto de ações que visam estudar o crime, atingindo o criminoso direto e indiretamente. Já falei que essa palavra aqui, o correto seria evitar, né? A chave aqui da prevenção é evitar. Próxima questão. 13. A instalação na cidade de São Paulo
de câmeras de vídeo monitoramento, que possuem a funcionalidade de leitura de placas de veículos e cruzamento com banco de dados criminais, com o objetivo de identificar veículos utilizados ou que foram objetos da prática de crimes. Pode ser definida no âmbito do conceito do Estado Democrático de Direito e um dos modernos conceitos de prevenção criminal do crime, como uma medida prioritariamente de prevenção. Senhores, sempre que falar, tá certo? Em prevenção por câmera, em um lugar específico, tá bom? Eu usei o vídeo monitoramento num lugar específico para fazer a obtenção da informação. Aqui no Ceará a gente tem vários, tem um espia, né? A gente tem esse sistema aqui, tá certo? Então quando a gente falar em instalação, um lugar específico, para uma situação específica, secundário, tá bom? Secundário, prevenção secundária. Falou em vídeo monitoramento específico, tá certo? Para identificar veículos que foram objeto de prática de crimes, tá bom? Prevenção secundária. 14. É correto afirmar que as medidas voltadas à população carcerária com caráter punitivo e com desiderato na recuperação do recluso para evitar, por meio da ressocialização, a sua reincidência. Vamos lá. Eu falei que a socialização era prevenção terciária. Vamos ver aqui como a questão vai trazer essa situação. Letra A. Integram a prevenção primária. Tu já corta aqui, cara. Já corta aqui, não tem segredo. Falou em carcerária, é primária. Tu já corta aqui. São relevantes para a criminologia. Beleza. Impactando na diminuição dos indicadores criminais. Tranquilo. Tranquilo. Entretanto, não pode ser considerada como medida de prevenção. Vai dizer assim, o cara vai pensar assim, não pode ser prevenção porque ele já está preso, o crime já foi cometido. Tá errado. É uma prevenção, vou prevenir que novas infrações aconteçam. A letra B, tá errado. São relevantes para a criminologia e integram estão relevantes, beleza? E integram a prevenção terciária, perfeito, visando a recuperação, ressocialização do criminoso. Item correto, letra C. São relevantes para a criminologia, beleza? Atacando a raiz do conflito e visando a recuperação do criminoso. Entretanto, beleza aqui, Entretanto, eu ficaria um pouco em dúvida aqui na raiz. Quando a gente fala em raiz, a gente fala muito da prevenção primária, mas beleza, vamos aceitar. Entretanto, não podem ser consideradas como medida de prevenção. O erro está aqui, erro claro, né? Erro claro. São relevantes para a vitimologia, atacando a raiz do conflito e visando a recuperação do criminoso. Entretanto, não podem ser consideradas, cara, nada a ver com vitimologia, tá certo? A gente vai tratar sobre o criminoso e não podem ser consideradas como medida de prevenção, o mesmo erro das outras, tá certo? Então, senhores, dessa maneira, a gente revisou aqui os principais pontos de criminologia, tá certo? Foram só 14 questões, tá bom? Apenas 14 questões, porque eu priorizei pegar uma de cada assunto para não ficar muito repetitivo, beleza? É isso aí, se inscreva no canal, curtam o vídeo, tá certo? Se tiver dúvida, comenta. Eu vou estar colocando aqui os PDFs das questões, tá? Beleza? Então é isso aí. Bons estudos!